Vem no Vira da Mangueira, vem sambar. Meu idioma tem o dom de transformar o Palácio do Samba uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. Vamos lá! Vem no Vira da Mangueira, vem sambar. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está acompanhando essa videoaula. O cumprimento vale para qualquer horário que você estiver assistindo. Bem, antes de mais nada, deixe-me apresentar. Meu nome é Airan de Oliveira, eu sou professor de língua portuguesa e de literatura e vou ter o prazer de estar com vocês, pessoal do PVS, novamente ao longo desse ano, quem sabe? E principalmente no período desse isolamento social, para abordar conteúdos referentes à interpretação de texto. Para a gente começar, nada melhor do que a gente falar um pouco sobre dois conceitos importantíssimos para estudarmos outros conceitos importantes. Esses dois conceitos são base para que a gente estude outros. Então vamos começar, minha gente, falando sobre língua e linguagem. É um conceito muito, muito interessante, de fácil acesso, mas pouca gente sabe se sabe ou não. É um questionamento até intrigante, né? A gente sempre fala assim, existe uma diferença clara entre língua e linguagem, mas qual é essa diferença? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Não é possível procurar novas palavras para dizer eu te amo, e no entanto, estou em busca dessas palavras, dessa nova forma. São as aventuras da linguagem. Vejam bem, Lígia Fagundes Telles é um dos grandes ícones da nossa literatura. Inclusive, em 2016, ela chegou a ser uma das postulantes ao Prêmio Nobel de Literatura. Uma mulher que deve ser sempre reverenciada na nossa história. Lígia Fagundes Telles falou isso em um documentário produzido pelo seu filho e pela filha de Glauber Rocha, Paloma Rocha, com o título Narrar-te. Ela disse isso porque o eu te amo é a coisa mais clichê que nós podemos dizer quando sentimos amor por uma pessoa. Agora, é possível procurar novas palavras para dizer isso? É um mesmo sentimento? É um mesmo conceito? É uma mesma ideia que circunda várias possibilidades para dizer eu te amo? É um molho que eu jogo nessa discussão. Vejam bem, para entendermos a grosso modo, logicamente nós vamos nos inteirar um pouquinho mais ao longo dessa videoaula. Qual é a diferença entre língua e linguagem? Nós sabemos de fato o que é cada um desses conceitos, o que são cada um desses conceitos, porque a gente sempre ouve falar que são coisas distintas, mas correlacionadas. Vejam bem, a língua é um código verbal característico, ou seja, é um conjunto de palavras e combinações específicas compartilhadas por um determinado grupo. Portanto, nós estamos falando de um agrupamento lexical, ou seja, de palavras que indicam ideias compartilhadas por um grupo. Portanto, quando a gente fala de língua, a gente está falando de língua portuguesa, língua espanhola, língua inglesa, ou seja, inglês, espanhol, português, alemão, francês, italiano. Esse grupo de palavras compartilhadas por uma população é um código verbal. Um código verbal característico que compartilha por meio desse código ideias. Quais são essas ideias? A linguagem, que é o mecanismo que nós utilizamos para transmitir conceitos, ideias e sentimentos. Qualquer conjunto de signos ou sinais, portanto, a língua, em um processo interacional, portanto, um processo de interação entre o locutor e o interlocutor, quem fala, quem escuta, quem ouve, no caso, é considerado uma forma de linguagem. Portanto, comecemos aqui a entender uma coisa. A língua, o signo linguístico, está a serviço da linguagem, dos conceitos e ideias. Beleza?
Quero fazer 3 exposições para vocês aqui nessa videoaula. Inicialmente eu quero falar sobre análise histórica, depois eu vou falar sobre língua, efetivamente, depois sobre linguagem. Análise histórica. Por que fazer uma análise histórica sobre esse negócio? Vejam bem, fazer uma análise histórica sobre esse negócio, sobre língua e linguagem, mostra uma coisa que certamente você não viu. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, mas é para a vida. Lógico que língua e linguagem é o foco da nossa aula. Mas por que não conhecer um pouco sobre o aspecto histórico? Como se construíram esses conceitos? Porque uma parte de mim é permanente, a outra parte é linguagem. Quem escreveu isso foi esse cara aqui, o Ferreira Goulart. Vejam bem, esses conceitos de língua e linguagem, eles demoram um pouco para surgir, até porque efetivamente com esses termos, língua, linguagem, demorou um pouquinho. Mas a gente já tinha estudos dentro desses 2 conceitos com a introdução de duas ciências da linguagem, a linguística e a filologia. A linguística estuda a principal modalidade dos sistemas sígnicos, portanto, dos signos linguísticos, sendo um estudo científico da língua e da linguagem. Portanto, nós estamos falando aqui que a linguística estuda como a língua serve à linguagem, como a língua está a serviço da linguagem por meio das suas pressuposições, ou seja, aquilo que está inferido no texto, nas entrelinhas. Diferentemente de outra ciência da linguagem, que é a filologia, que faz um estudo anacrônico, portanto, dissociado de um contexto histórico, por meio de textos antigos sobre a língua e a linguagem. A filologia pega um texto lá de trás e considera que este texto é atual para se fazer uma análise linguística. Aí tem uma diferença. A linguística não faz isso. A linguística tenta pegar um texto lá atrás também, mas fazer uma assimilação para a sua contemporaneidade, para a sua atualidade. Perfeito? A gente vai focar só no estudo da linguística aqui, então. Né? O estudo da linguística, gente, está assentado na pressuposição. Os primeiros estudos foram os dos hindus, dos povos hindus, da Babilônia. E as primeiras observações linguísticas na antiguidade se devem a esses investigadores, principalmente por um cara chamado Panini. Este cara estudou o sânscrito, que é uma língua que, traduzida para a língua portuguesa, significa língua bem articulada. O sânscrito era a língua falada pelos povos hindus, na Babilônia, naquela região ali. O Panini verificou uma necessidade, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Verificando uma necessidade, o Panini construiu um estudo para fazer uma gramática para esse sânscrito, para essa língua. Vejam bem, o livro escrito pelo Panini é um tratado para ajudar os fiéis, ou seja, o povo hindu, a pronunciar os hinos sagrados, que são os Vedas, em louvação a Deus da palavra, sem um único erro. Portanto, o Panini verificou uma necessidade. Os povos hindus têm uma grande devoção a esta deusa da palavra. A deusa da palavra colocou nos Vedas que, nesses livros sagrados, né, nos hinos sagrados, que a pronúncia desses hinos deve ser irretocável, perfeita. Alguma incorreção quanto à pronúncia dos hinos sagrados por parte dos hindus significava um insulto, um assinte, um grande desrespeito à deusa. Para fazer isso, o Panini analisou outras línguas antigas, línguas clássicas, como o latim, como o grego, e fez um estudo comparativo, vejam bem, um estudo comparativo de outras línguas, alguns de seus sistemas, sons, signos, para chegar ao tratado. Tratado que é a gramática. Um estudo diacrônico, portanto, ele pegou essas línguas e assimilou essas línguas clássicas para o seu estudo atual.
Ele não tirou de trás e achou que o que estava lá atrás poderia valer para a sua situação no momento. Perfeito? Muito bem. Fizemos então uma análise histórica. Vamos agora falar dos 2 pontos principais da nossa aula. Língua e linguagem. Língua, gente. Vamos começar aqui. Para ficar fácil para mim, para ficar fácil para você. Língua é igual idioma, tá bom? Língua é igual idioma. Beleza? Isso para ficar aqui acertado. Vocês vão ver em alguns sites, com alguns autores, com alguns estudiosos, que língua e idioma são coisas distintas. No entanto, a distinção ela está baseada em detalhes muito irrisórios. Para não complicar a cabeça de vocês, eu quero que vocês coloquem na cabeça. Língua é igual idioma, tá bom? E o que é um idioma, então? Ou uma língua? É um código criado para facilitar a construção e a transmissão de uma mensagem. Ou seja, ele auxilia, ele está a serviço da comunicação. Portanto, a língua portuguesa é o código verbal padrão e ou mais utilizado pelos brasileiros no ato comunicativo. Reparem que eu coloquei aqui e ou. Por quê? A língua portuguesa é a língua oficial da República Federativa do Brasil, certo? No entanto, nós temos no Brasil mais de 4.000 línguas nativas dos povos indígenas. Isso é muita coisa. São vários sistemas, são vários códigos, são várias possibilidades de comunicação. No entanto, para que a gente tenha o idioma comum, colocou-se a língua portuguesa como o idioma oficial do Brasil. Outros idiomas são falados no Brasil. Por isso eu coloquei e ou. Porque de fato ele é o mais usado. Mas ele não é o código padrão. Somente. Entendem? O que eu quero dizer é exatamente por isso. Tá bom? Agora, há um pequeno problema. A gente vê língua igual a idioma, mas língua não é igual a fala. Vejam bem, a fala, embora possa ser criativa, ou seja, a gente vai criando, vai falando, e não tem que seguir propriamente um conjunto de regras tão certinho assim, não sei o que lá, ela deve ser regida por regras maiores e socialmente estabelecidas. Ou seja, se você fala uma coisa que não é entendida por um grupo de pessoas dentro de um contexto social, portanto, se eu estou comunicando aqui com vocês, fazendo essa comunicação a respeito de língua e linguagem. Se eu falo alguma coisa que vocês não vão entender, não adianta, não há comunicação, não há interação. Ainda que vocês não falem, não respondam ao que eu estou falando, há uma interação, há uma comunicação quando eu falo e vocês entendem. Perfeito? E essas regras sociais, por exemplo, dentro desse contexto que nós estamos aqui, que é o de uma videoaula, logicamente eu não vou me valer de um vocabulário tão informal assim, eu vou me valer de um vocabulário mais formal. No entanto, se eu falo alguma coisa, algum termo que fique muito inacessível a vocês, não adianta nada. Essas são as regras maiores e socialmente estabelecidas. Caso contrário, cada um de nós ia criar sua própria língua, o que impossibilitaria a comunicação. Acho que deu para entender com a minha explanação sobre a videoaula. Na fala, nós encontramos as variações linguísticas que jamais devem ser vistas como transgressões ao idioma. Isso é muito importante. Eu gosto de pegar o exemplo de Minas Gerais. Em Minas Gerais, nós temos o norte de Minas, que tem uma fala distinta do sul de Minas, da nossa região da Zona da Mata, da região central de Belo Horizonte. Essas pessoas têm variações numa mesma fala, no mesmo conjunto de signos e sistemas linguísticos. No entanto, nós estamos falando do mesmo idioma. Lógico que alguns termos, um ou outro termo, vai ser distinto para uma pessoa e para outra. Por exemplo, ali na região do norte de Minas já se fala macaxeira. Aqui se fala mandioca. No Rio de Janeiro, por exemplo, fala aipim. É um exemplo clássico, né? Mandioca, aipim, macaxeira,
mandioca. São variações de uma mesma palavra. Um cara do Rio Grande do Sul, ele vai conversar com um cara, com uma pessoa, com uma mulher de Manaus. Né? Um porto-alegrense vai conversar com uma manauara. A manauara vai ver um menino na rua e vai falar: olha esse curumim passando aí pela rua, que bonitinho. Esse guri é bonito demais, tchê. Percebam, há uma diferença. Mesmo assim, há um respeito à língua. A gente entende que há variações e estas não são transgressões, mas uma prova viva de que a língua é dinâmica e viva. Tá bom? Muito bem. A estruturação de uma língua baseia-se no ato comunicativo, ou seja, que está comprometido com a compreensão. Portanto, para haver comunicação, você precisa ter entendimento mútuo entre o locutor, quem está falando, ou quem está escrevendo, por aí vai, e a interlocutora, quem está recebendo a informação, quem está escutando e por aí vai. Percebam? Compreensão mútua. No entanto, a comunicação ela não é tão somente verbal, ou seja, palavras escritas e palavras ditas. Ela também pode estar num comportamento, num gesto, no olhar. Quando eu fico aqui fazendo esses gestos com as mãos, quando eu me aproximo, quando eu faço assim, quando eu vou mudando os meus olhares e tal, isso é uma forma de comunicação. A forma como me movimento também para explicar as coisas é uma forma de comunicação. No entanto, não adianta a gente ter um vasto conhecimento lexical, ou seja, vocabulário, de palavras, para a gente se comunicar. A gente precisa dominar essas leis combinatórias que regulamentam o idioma. Esse conjunto de normas é chamado de gramática. A gramática, gente, a gramática normativa, ela existe para regulamentar a língua e não a fala. A gramática existe para regulamentar a língua, porque se cada pessoa, com suas variações linguísticas, com o seu jeito de falar, na sua região, tivesse uma gramática específica para ele, o português seria tão ramificado que nós teríamos talvez mais de 5.000 idiomas no Brasil. É muita coisa. E nós podemos falar de cidade para cidade, de estado para estado, sabe? De região para região no Brasil. Isso falando só do Brasil, sabe? Se a gente for pegar, por exemplo, a língua espanhola, o espanhol tem mais de 21 países que tem o espanhol como língua oficial. No mínimo 2 ou 3 outros que também têm o espanhol no seu cotidiano, no seu dia a dia. Imagina se cada um desses países tivesse uma gramática específica para si. Imagina, por exemplo, na Espanha, com todas as comunidades autônomas que tem lá, a Catalunha, o País Basco, Andalucia, a Galícia, Castela e León, Castela, tivesse um idioma. Então a gente está falando aqui no Brasil, vamos voltar para o Brasil. Imagina se cada um desses lugares, imagina se Minas, São Paulo, Rio, Bahia, Pernambuco, Manaus, Paraná, cada lugar tivesse uma gramática específica para si, não ia dar certo. Não haveria comunicação e nós certamente teríamos dificuldade para estabelecer, para estruturar essa língua dentro da sua função primordial, que é o ato comunicativo. Beleza? Por isso que a gramática existe. Por fim, vamos falar sobre linguagem. Nós falamos sobre a língua, vamos falar como a língua está a serviço desse negócio. E o que é a linguagem para a qual a língua está a serviço, né? A linguagem é o meu esforço humano. Clarice Lispector. Muito importante dar uma olhada nessa mulher aqui, porque este é o ano do centenário de nascimento de Clarice Lispector. Ela nasceu em 1920. Se viva estivesse, ela completaria 100 anos e é uma autora muito forte para o Enem deste ano. Tá bom? Uma autora que muito provavelmente pode cair na prova do Enem. Tá bom?
A linguagem, como nós vimos, é um processo interacional de transmissão de conceitos, ideias e sentimentos. Quanto a isso, está tudo certo. E essa linguagem pode ser verbal, como nós vimos, ou seja, palavras ditas e escritas, e não verbal, quando a interação acontece por meio de outros mecanismos que não o léxico, as palavras. Portanto, como eu falei, comportamentos, olhares, gestos, esse negócio de mãos que a gente tem aqui no Brasil. No entanto, há um tipo de linguagem que é muito interessante, que a gente precisa começar a dar atenção, que é a linguagem digital, que usa combinações numéricas para construir sites, aplicativos e jogos online. Essas combinações numéricas que se tratam dos algoritmos, né? Algoritmos, se eu não me engano, eu acho que é isso. Através desse tipo de linguagem, você constrói essa linguagem digital, que nada mais é do que uma linguagem híbrida, que mistura a linguagem verbal e linguagem não verbal para a sua construção. É muito interessante. E isso com a difusão da informática, mais recentemente, no finalzinho do século XX, década de 90, finalzinho da década de 90, melhor dizendo, e anos 2000 em diante, com um desenvolvimento absurdo. Sim? A partir deste conceito de linguagem é que nós estudamos suas funções e os seus recursos expressivos significativos, que são suas figuras de linguagem. Perfeito? Para finalizarmos a aula, nós vamos falar rapidamente sobre variações linguísticas. Nós teremos certamente um conteúdo, uma aula específica para isso, mas vamos falar por alto só para a gente começar a fazer uma introdução aqui. As variações linguísticas de uma língua, as variações de uma língua, de um idioma, que oscilam social, regional, histórica e culturalmente, são chamadas de variações linguísticas. A variação pode ser de ordem social, portanto, em camadas sociais, em contextos sociais, por exemplo, dentro de uma aula, eu não vou como eu falei aqui, já ao longo desse vídeo, eu não vou me valer de uma linguagem mais informal. Eu tenho que utilizar uma linguagem mais formal. Regional, portanto, como eu já falei aqui, Zona da Mata, isso em Minas Gerais, Zona da Mata, sul de Minas, norte de Minas, Vale do Mucuri, região central, Belo Horizonte. Histórica, muito claro, e culturalmente. Tudo isso influencia a chamada variação linguística. Portanto, no entanto, a variedade da língua que dá maior prestígio social e aplicada em livros, artigos científicos, jornais, etc., assim como a única aceita em vestibulares e concursos, é a variedade padrão ou norma culta, que é regida, governada pela gramática normativa de uma língua, seja ela o português, o espanhol, o inglês e por aí vai. Tá bom? Gente, muitíssimo obrigado por vocês terem acompanhado. Espero que tenha ficado tudo claro. Me coloco à disposição para sanar todas as dúvidas de vocês. E até uma próxima. Um beijo no seu coração. Fique em casa, hein? Tchau, tchau. E agora, vem no